Olá pessoal, boa noite. A gente vai começar aqui hoje a audiência pública do PDI. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, nesse momento, todos os campi do Instituto estão fazendo esse mesmo trabalho, simultâneo ao nosso, onde a gente faz o levantamento dos cursos que devem ser ofertados pelos próximos 5 anos, aí considerando o período de 2024 a 2028. Então, claro, como é um planejamento, então aqui a gente coloca uma intenção de oferta, sendo que o planejamento ele pode ser refeito, reconstruído durante esse período de 5 anos, mas é importante para que o campus faça o planejamento dessas ofertas, possa construir esses cursos e ele ser ofertado para a nossa comunidade. Então, o que nós fizemos aqui? Nós separamos aqui a apresentação em duas partes, onde a primeira parte eu vou apresentar a matriz CONIF, que é a matriz de divisão orçamentária da rede federal, e no segundo momento eu vou fazer a apresentação daquilo que nós levantamos no formulário que nós disponibilizamos a vocês e que nós tivemos 99 respostas. Então, em cima disso, a gente vai fazer os encaminhamentos e no final a gente faz uma votação para verificar dentre aqueles que aqui estão, qual que é a proposta que melhor agrada, para que essa proposta então ela seja direcionada para o Conselho de Campus. Quero ressaltar também que o Conselho de Campus ele tem autonomia para fazer qualquer mudança dentro dessa proposta. Então essa audiência pública ela é consultiva, ela não tem caráter deliberativo, e ela sendo consultiva, então é importante a gente frisar essa questão que quem vai deliberar sobre a proposta que será encaminhada à reitoria é o Conselho de Campus. E lembrando ainda também que quando a proposta for para o Conselho Superior, que é quem vai efetivamente deliberar sobre toda a proposta do Instituto de São Paulo, ela ainda pode sofrer alterações e pode ser que o Conselho Superior nos coloque alguns pontos a serem alterados, entre outros pontos. Então é importante frisar essas etapas para que fique claro para toda a comunidade que a gente vai levar a nossa intenção, a gente vai levar aquilo que melhor a gente acredita que nos atende, mas que essas propostas elas podem sofrer alterações conforme o entendimento do Conselho Superior, conforme algum outro entendimento que venha a ser atribuído durante o processo, tá bom? Então, deixando isso frisado aí, pessoal, só para a gente ter esse esclarecimento desde o início. Pode passar aí, Valdir, primeiro. Vou falar um pouco da matriz orçamentária. Pode ir, Valdir. Então, só citando aqui os colegas que trabalharam nos slides, o José Roberto, que está como diretor do campus Presidente Prudente, o Edmur, que é o nosso pró-reitor de administração, e o professor Jean Carlos, do IF Sertão Pernambucano, eles que elaboraram essa apresentação sobre a matriz orçamentária que a gente vai aproveitar aqui. Pode ir, Valdir. Então, pessoal, agora na questão da matriz orçamentária, ela é dividida em 2 pontos. Primeiro ponto é o funcionamento da unidade, o funcionamento do campus, e o segundo ponto é qualidade e eficiência. Então, lá dentro da plataforma Nilo Peçanha e dentro também das leis que regem o Instituto, existem esses índices de eficiência e qualidade que devem ser medidos. Então, a partir de agora, a qualidade e a eficiência vai ser levada em conta para a questão da matriz orçamentária. Antes era só o funcionamento do campus, então, quanto mais alunos a gente tinha, maior era o orçamento. Agora não apenas isso, mas também a questão da qualidade daquilo que nós estamos ofertando e a eficiência também daquilo que nós estamos ofertando. Pode ir, Valdir. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui a ser destacado matrícula equivalente. Então essa é a primeira forma. Matrícula equivalente ela é o total, a quantidade de alunos que o campus tem, mais o fator de equiparação de carga horária, mais o fator de esforço do curso. Então, eu vou passar aqui nos próximos, vou explicar um pouquinho. Quantidade de alunos, pessoal,
é, é a quantidade de matrículas que eu tenho. Então, quantos estudantes eu tenho em determinado curso? Por exemplo, integrado. Entrou 40 estudantes, eu ainda tenho os 40, eu vou receber pelos 40 estudantes. A engenharia entrou 40, eu tenho 32, eu vou receber por 32 estudantes. Então, a quantidade de matrículas corresponde a isso. Os cursos FICs, eles pagam diferente, o repasse de orçamento é diferente dos cursos regulares. E aí a gente vai mostrar um pouquinho. Pode ir, Valdir. Então aqui, ó, se o tipo de curso é igual a qualificação profissional, que é o FIC, então o que eu vou pegar? A carga horária do curso total dividido por 800. Então, por exemplo, se eu tenho um curso FIC de 200 horas, então vou pegar aqui 200 dividido por 800, então eu vou ter aqui 0,25. Então esse curso vai remunerar 0,25 de um curso regular. Então, por isso também que o Diego e eu, a gente falava tanto que a gente precisava ter uma matriz com 1 hora aula para que a gente pudesse, por semestre, colocar 400 horas por semestre. Justamente para quê? Para que nesse fator de esforço a gente não perdesse nada aqui, que fosse correspondente pelo menos às 800 horas. Porque sendo as 800 horas, a gente não, aqui na matriz, a gente não perde, então fica 1. E aí, então, o nosso curso é multiplicado por 1, não por 0,25, 0,7 e assim por diante. Aí, se não for curso FIC, a gente pode ter a equiparação de até 1 também. Pode ir, Valdir. Aqui, no fator de esforço do curso, é aquela matriz daquela portaria que a gente já apresentou, onde cada curso tem o seu fator de esforço, que é a questão da quantidade de turmas que eu posso dividir entre os professores. Olha, então, por exemplo, a engenharia é 1,23, alguma coisa assim. Então, eu posso ter até 23% da turma com aulas divididas entre os professores. O que eu dividir acima disso, eu não serei remunerado por essa divisão de turma. Então, é importante também, na hora que está desenhando o curso, confeccionando o curso, levar em consideração esse fator de esforço, para que a gente consiga alcançar a máxima remuneração possível na distribuição aqui da matriz CONIF. Pode ir, Valdir. Ah, só volta um, desculpa. Ó, por exemplo, esse curso de zootecnia. Então ele pode ter até 4,5% das turmas divididas, que é a dupla docência aqui no caso. Aí, por exemplo, curso de turismo até 6,9%. Esse outro curso aqui, ó, por exemplo, não pode ter turma dividida. Você pode fazer, mas você fazendo, você não vai ser remunerado por isso. Pode ir. Vai. Aí, o que a gente tem que levar em conta aqui para essas matrículas totais? É equalizada pela carga horária e dias ativos. Então, pego lá, distribuo a matriz. Então, pego a carga horária, olha, esse curso vai ter 800 horas por ano. Quantos dias ativos teremos? 200 dias letivos. Então eles vão pegar aquela carga horária, vai dividir pelo ano inteiro e vai remunerar por dia letivo daquele curso. Então, por exemplo, se eu tenho um curso que eu inicio ele de forma tardia ou antecipada, eu posso ter ali uma diminuição, aumento daquilo que vai ser repassado para aquele ano. Então, por exemplo, se eu tenho um curso que tem 3.200 horas, os primeiros anos eu integralizo mais e nos últimos anos eu integralizo menos carga horária, então o que vai acontecer? Para os últimos anos eu vou ter um repasse menor dos valores correspondentes à matriz e nos primeiros anos um repasse maior. Então é sempre importante a gente ter também esse equilíbrio para que o repasse seja equilibrado também. Aí, sempre ponderado pelos pesos dos cursos. Então, por exemplo, você tem um curso da área da indústria, dependendo do curso, o peso do curso é 2,5. As licenciaturas, como um todo, o peso da licenciatura é 2,5 também. O ProEja, o peso do ProEja é 3,5. Então, tudo isso vai sendo somado e atribuído. Então, por exemplo, se eu tenho um curso de licenciatura, cada estudante da licenciatura, o repasse é de 2,5 estudantes. Claro que esse estudante tem que estar no ciclo, não pode ter passado do ciclo, entre outros pontos. E quando é um curso voltado para a agropecuária, esse curso tem um bônus
que agora está em torno aí de 50%. Pode ir, Valdir. Vai. Então, o que se leva em consideração? Se leva em consideração o tipo de curso, o tipo de oferta, o início e o fim do ciclo, a carga horária, a duração do ciclo e os dias ativos do ciclo. Então, tudo isso daqui para compor e para a gente ter ali quanto que vai ser repassado por estudante para aquele determinado curso. Pode ir. Aí ponderada pelos pesos dos cursos. Então aqui também, a média de alunos que eu tenho, o peso do curso, o bônus por curso agrícola ou não, a carga horária, a duração do ciclo, se o aluno está no ciclo, dias ativos no ciclo, equalização de carga horária e dias ativos. É importante, pessoal, frisar o seguinte, o estudante, para o repasse da matriz, é importante assim, se o curso é de 4 anos, é de suma importância que o campus trabalhe para que aquele estudante se forme em 4 anos. Porque a partir do momento que entra no 5º ano, por exemplo, você já vai tendo uma penalização no repasse da matriz. Então é sempre importante que o estudante, a escola, o campus, trabalhe nessa questão para que o estudante conclua o curso no ciclo correto, o curso no ciclo previsto. Então, por exemplo, no curso de engenharia, sempre importante que faça de tudo para que os estudantes terminem nos 5 anos. O curso de licenciatura nos 4 anos e assim por diante. EAD. EAD, aqui tem uma diferença. Quando é institucional, existe repasse pela matriz. Esses cálculos eles estão sendo refeitos. E quando é fomento externo, não tem repasse. Então, por exemplo, se a gente ofertar um curso em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, não tem repasse pela matriz. Só teria repasse se fosse fomento. Então, por exemplo, Alexandre, se a gente fizer a pós-EAD, tem repasse. Se for tudo feito e bancado aqui pelo campus. Se tiver um fomento externo de bolsa, entre outros pontos, a gente não tem repasse pela matriz. Não conta no número de estudantes, conta numa série de coisas, mas não tem repasse do valor. Pode ir, Valdirzão. Qualidade e eficiência, vamos lá. Então, na plataforma Nilo Peçanha, esses são os principais pontos que estão sendo analisados com qualidade e eficiência. Então, primeiro, eficiência acadêmica, relação aluno-professor, que é a RAP, e atendimento aos percentuais legais, que eu vou detalhar um pouquinho mais. Pode ir. Aqui, referência, aí sempre, pessoal, a referência é a média da rede, tá? Então vai pegar a rede federal como um todo. Qual que é a média de eficiência acadêmica da rede hoje? A média de eficiência da rede está em 50%. Então, quem está acima de 50% vai ter um repasse maior, quem está abaixo vai ter um repasse menor. Então, é essa ponderação que está sendo feita. Então, aqui, atualmente, né, o índice de eficiência acadêmica, o limite inferior está em 42,36%, a 47%, o peso é 1, aí até 51,78, 1,5, até 56,48, 2, e até 100, 2,5. Então, ou seja, no final eu vou mostrar qual que é mais ou menos a fórmula, mas a gente tem aqui, então se o índice acadêmico do campus ele está nessa faixa, então o peso para o repasse de eficiência acadêmica vai ser peso 2, então vai ser multiplicado por 2. Então, claro, a gente sempre tem que estar trabalhando em cima disso, para essa questão, para a gente trabalhar evasão, para a gente trabalhar para a gente trabalhar para o aluno terminar no ciclo correto. Então tudo isso tem que ser verificado o tempo inteiro. Também a questão de trancar a matrícula, então tudo isso tem que ser analisado e a gente trabalhar nesse percentual. Vai lá, Valdir. Aqui um pouquinho do que é feita na média, pode ir, Valdir. Pode passar aqui. Relação aluno-professor, pode ir. A RAP é o seguinte, pessoal. Se a nossa RAP, ela tiver, RAP é a relação aluno-professor. Quantos professores eu tenho para cada aluno? Então, por exemplo, no nosso campus hoje,
a RAP está em 29,5. Então, para cada aluno, para cada professor, nós temos 29,5 estudantes. Então, essa é a RAP de Guarulhos hoje. Então, no nosso caso, a gente ganha peso 3 aqui atualmente. Então, no nosso caso aqui, o nosso peso seria 3 na relação aluno-professor. Então, o que isso influencia? Vai influenciar a quantidade de matrículas que nós temos, vai influenciar uma série de fatores, e aí em cima disso é calculado a quantidade de alunos equivalentes com a quantidade de professores equivalentes, e aí se tira essa média. Então, hoje a gente está com 2.073 alunos equivalentes, e nós temos 75 professores, e dá 74, né, no professor equivalente. Então é 2.073 dividido por 74, aí chega nessa relação aqui. Pode ir lá. Vai lá. Pode ir. Atendimento aos percentuais legais. Aqui, pessoal, é o calcanhar de Aquiles nosso. Aqui a gente está muito longe de atender. Então, por exemplo, cursos técnicos, a gente tem que ter no mínimo 50% das vagas tem que ser para cursos técnicos. Concomitante integrado. Esses são os cursos técnicos possíveis. Formação de professores, no nosso caso hoje a licenciatura em matemática e um pouquinho mais para frente o mestrado em matemática também. Então esse seria a formação de professores. ProEja a gente não tem, e assim, a gente fez um estudo, a gente tentou de tudo, não teria como a gente atender um ProEja pela quantidade de professores que nós temos, então exclusivamente por isso a gente não teria como atender um ProEja hoje. Pode ir, Valdir. Vai lá. Pode ir também. Aí, vamos lá, Valdir. Então, ó, qual que é a distribuição? Primeiro, a gente vai ter lá na distribuição assistência estudantil, que é pela quantidade de estudantes. Por isso que é de suma importância os estudantes responderem o questionário socioeconômico, porque a nossa assistência estudantil vai ser baseada nas respostas do questionário socioeconômico. Antigamente era pelo IDH da região, entre outros pontos. Aí então isso estava sendo injusto, por exemplo, em algumas cidades. Você pega, por exemplo, uma cidade igual Itaquá, por exemplo, ela tem uma média salarial alta, porque tem um monte de empresa lá dentro, tem uma série de coisas. Mas a população em si é uma população muito pobre. Então você acabava distribuindo um valor menor para Itaquá, sendo que os estudantes de Itaquá precisavam muito mais do que uma outra cidade que não tem IDH tão alto. Pode ir lá. Aí a qualidade e eficiência institucional, que vai corresponder ao orçamento também, daqui a pouco a gente mostra ali. Pode ir, Valdir. Distribuição por matrículas campus e distribuição por matrículas reitoria. Matrículas reitoria vai pegar todos os campi, somar e tirar uma média para que quantas matrículas aquela reitoria tem vinculada a ela para fazer a distribuição orçamentária. Então, 80% do orçamento vai ser o funcionamento do campus. Então, assim, quando for olhar lá para a gente para distribuir a matriz, 80% é para o funcionamento. Então, isso daí vai ser, para o campus que é de mesma natureza, vai ser basicamente a mesma coisa. 10% que é o funcionamento da reitoria, que é distribuição por matrícula da instituição, e 10% que é qualidade e eficiência da instituição. Então, aqueles 10% a gente tem que trabalhar para chegar o mais próximo possível, para ficar acima da média da rede, porque a gente ficando acima da média da rede, a gente consegue engrossar mais aqueles 10%. Pode ir lá. Vai lá, Rodrigo. Então aqui, ó, o índice de eficiência acadêmica equivale a 2,5% desses 10%, a RAP 2,5% e o atendimento dos balizadores legais 5%. Então, os 10% serão compostos desta forma aqui. Pode ir. Aí agora uma proposta para o nosso PDI depois de apresentar um pouquinho do orçamento. Vai lá. Primeiro o cenário atual, pessoal. Atualmente não, 2022, nós tínhamos 31 cursos, 2.431 matrículas, 2.012 vagas, tivemos 3.679 inscritos, 428 concluintes
1.112 ingressantes. Pessoal, só quero ressaltar, esses dados todos estão na plataforma Nilo Peçanha. O Valdir tirou ontem de lá esses dados. Qualquer pessoa tem acesso, é dados abertos, não precisa fazer login, nada. Todas essas informações estão lá, tá bom? Pode ir, Valdir. Taxa de evasão do nosso campus. Olha lá, 31,51%. Então hoje a nossa taxa de evasão, cada 100 estudantes que ingressam em Guarulhos, 31 evadem dos cursos. Observem o seguinte, em 2018, 2019, 2020, a gente tinha ali uma taxa de evasão menor, 2021 foi a menor de todas, a partir de 2022 a gente teve um aumento substancial da evasão. Pessoal, aqui também vale destacar que entra os FICs também. Então, o FIC também são cursos que dão uma evasão muito alta. Então, por exemplo, quando você tem um FIC EAD, entre outros pontos, esses cursos costumam ter evasão mais alta. Mas é claro que é um dado que a gente tem que trabalhar e melhorar esse dado. Pode ir, Valdir. Taxa de eficiência acadêmica. Nós estamos em 46,8%. Vamos por modalidade, tá, pessoal? Aqui engloba todos, tá? Licenciatura, eficiência acadêmica 10,5%. Técnico, 21,1%. Tecnologia, aqui entra o ADS e aqui entra a tecnologia em automação, 36%. Oi. Tá sim. Então não sei o que ele vai fazer na lição. Tá bom. Aí, então assim, aí vamos lá. A tecnologia, 36%. Bacharelado, que é engenharia, 51,7%. A especialização, 55,6%. E os FICs, 58,1%. Então, observem o seguinte, ó. Quando você fala técnicos aí, tem embutido e integrado também. Tá. Concomitante também. Aí, retenção. Pessoal, aí o que a gente tem que trabalhar? Nós temos que trabalhar com esses dois dados aqui, ó. Evasão e retenção no ciclo. Porque lembra que eu falei para vocês? Se um estudante, ele reprova no ciclo, a gente tem que apresentar meios para que esse estudante consiga recuperar, reingressar naquele ciclo para concluir dentro do ciclo. Então, abrindo DP, fazendo uma série de pontos aqui, tá bom? Pode ir, Valdir. Percentuais legais. Olha o nosso, pessoal. Técnicos, 30,8%. Formação de professores, 17%. Então, hoje, nós estamos mais próximos de atender a questão da formação de professores. Com o mestrado em matemática, a gente vai atender aqui. Mas, com relação ao curso técnico, nós estamos 20% defasados. Reserva de vagas aqui, o Valdir trouxe essa informação para mostrar que nós estamos atendendo a questão de 50% das vagas serem destinadas para a cota. Então, ou seja, hoje nossos estudantes, 50% deles são oriundos de escolas públicas e atendem essa questão das cotas. Então, nós estamos atendendo bem esse balizador, tá bom? Aí, vamos lá. Resultado da planilha de impacto atual. O Diego fez esse levantamento aqui. Então, é o seguinte. Hoje nós temos a especialização em gestão, engenharia da computação, engenharia de controle, matemática, a gente já está considerando matutino e noturno, o ADS no noturno, o mestrado profissional em matemática, mesmo não começando, a gente já está considerando aqui as aulas atribuídas, o integrado em mecatrônica e informática, tecnologia em automação e esse técnico em energias renováveis que ele está em fase de implementação. Então o professor Alexandre, que é quem está coordenando esse trabalho, já está terminando essa matriz. Então em breve a gente já vai poder ofertar. Então hoje, quais são os maiores gargalos em termos de atribuição de aulas? Arte e Química, que a gente tem ali mais de 16 horas de atribuição.
e essas demais áreas com até 11 horas. Então, o que a gente tem que trabalhar também? Fazer um equilíbrio dessas aulas para que ninguém fique sobrecarregado. E aí a gente conseguir, através disso, colocar aí todo mundo no mesmo patamar. Isso é importante também o campus ter isso planejado. Então, esse é o atual. Pode passar, Valdir. Quando entrar esse novo curso e tudo mais, a gente vai ficar com 39,20% na questão dos técnicos, então a gente vai subir consideravelmente. Isso cenário atual, tá, pessoal, que está aprovado hoje. Na formação de professores com ingresso aí do mestrado, vamos para 23,16%. No ProEja a gente não atende, então ficaria desta forma aqui, tá bom? E a RAP, pessoal, olha ali a projeção da RAP, ficaria no mínimo 23,04%. No mínimo 23,04%. Pode ir, Valdir. Agora, uma planilha de impacto na proposta para atender os balizadores. O que seria aqui, pessoal? Atender 50% de curso técnico, 20% de formação de professores e os 30% do outros. Então, essa daqui seria uma planilha visando o que? A gente atender os balizadores, exclusivamente nisso. Então, teria que entrar mais um curso técnico na área de informática. Então, a gente manteria o que existe hoje, o técnico em energias renováveis, que eu disse que a gente está concluindo aqui essa matriz. Entraria um técnico na área de informática, a gente colocou isso daqui como sugestão, mas pode ser qualquer outro curso. E um pós-técnicos em gestão de energia, que o pós-técnico também conta como técnico. Pós-técnico é uma modalidade que quem usa bastante é o Centro Paula Souza. É um curso de 300 horas, é um curso de apenas 300 horas, e que a gente fazendo a oferta desse curso, a gente chegaria dentro dos balizadores. Mas, em contrapartida, algumas outras áreas também teria ali um acréscimo de aulas. Seria a parte de mecânica, de eletrônica, agora a química e arte continuaria ali no mesmo patamar. Mas aí a gente chegaria a 50% de técnico, 19,04% de formação de professores. É o mais próximo que a gente consegue chegar de atender os 50 a 20, tá bom? Vai lá, Valdir. Aqui é uma proposta que a gente não atenderia os balizadores, né? Não, só arrumar depois eu disponibilizar, a gente arruma ali, Diego. Aqui é uma proposta que não atenderia os balizadores, mas pensando aqui em ofertar mais uma engenharia. Por quê, pessoal? A engenharia é um curso de menor evasão. Então, seria a oferta de uma engenharia no período noturno, uma engenharia elétrica no período noturno, mantendo aqui 2 cursos técnicos, e ao invés de abrir mais um curso na área de informática, como a engenharia elétrica ela faz um meio aí entre a eletrônica, a informática e tudo mais, a gente conseguiria atribuir uma carga maior para os professores de informática nessa engenharia elétrica. A gente não atenderia a questão dos balizadores, mas teria um curso de menor evasão. Então é também algo a se pensar, seria uma entrada anual junto com as demais engenharias, mas essa engenharia seria apenas no período noturno. Vai lá, Valdir, para os balizadores. Nos balizadores ficaria desta forma: 29,7% de técnico, 21,84% de formação. A RAP aumentaria também, teria uma projeção de 24,69%. Pode ir, Valdir. Oi. Nos desenhos que nós temos hoje, ou no Conselho Superior, nos órgãos, se a gente mandar isso hoje, uma decisão do Campus Guarulhos, isso vai ser acatado ou volta para discutir? É um risco de voltar para discutir, Robson. Por quê? Pelo seguinte, existe um dispositivo na lei que fala que você pode, por decisão do Conselho Superior, não atender os balizadores. Então a gente pode mandar, com base nesses estudos de evasão, a questão do sucesso que tem sido os nossos cursos de engenharia, a gente mandar uma proposta desse tipo. Mas pode ser que a gente corra o risco de ter que reajustar
por reprovação do Conselho Superior e assim por diante. Justificar, a gente vai ter que justificar, mas a gente pode fazer a tentativa, enfim. A olhos da comunidade de Guarulhos, eu acho que a engenharia é um baita do atrativo Guarulhos. Claro. É um baita do atrativo Guarulhos. Não, e não só isso, né, Robson? Porque assim, a gente tem histórico, por exemplo, da ETEC, que está com dificuldade no curso, no concomitante, subsequente. Nós estamos com dificuldade também, então tem uma série de fatores que a gente pode levar em consideração. Aí, a Alexandra pediu para a gente também simular, e o Diego fez, colocando um ADS no vespertino. Então, ao invés de colocar um técnico em informática, enfim, colocaria um ADS no vespertino. Aí o Diego fez também a simulação, aí deixando a engenharia elétrica no noturno, um ADS no vespertino. Ali estão as áreas que ficariam estouradas ali no número de aulas, então subiria consideravelmente tanto a parte de programação, a parte de gestão, entre outros. Aí vamos mostrar aqui como ficariam os balizadores. Pode ir, Paulo. Nos balizadores ficaria ainda mais distante, a gente ficaria com 27,76%, e na parte aqui de formação de professores a gente atenderia em cima. A RAP também teria um acréscimo de 26,53%, tá bom? Agostinho, aquela pós que a gente está discutindo de construir de formação de professores para atender aquela questão do professor de tecnologia lá no município e no estado lá que estão pedindo, né? A gente construindo ela no nosso molde, ela entraria nos 20%? Ela entra. Formação de professor. Qualquer formação de professor. Qualquer formação de professor entra. Entra lá. Então, quer dizer, a nossa pós-guia de talvez informática e educação também ajudar, e poderia ajudar a dar uma aliviada aí. Ajuda. E aí é bom pelo seguinte, que a gente aumenta um pouco esse percentual. Então, no balizador de formação de professores, a gente sempre vai estar acima da rede. Então, acaba compensando, não muito, mas compensa um pouquinho. Pode ir, Ana. Oi. Foi feita uma simulação do curso de pedagogia? O Léo perguntou se a gente simulou o curso de pedagogia. A gente não simulou porque a gente não tem carga de... A gente não tem professores suficiente para um curso de pedagogia. A gente precisaria ter um psicopedagogo, mais um pedagogo, então teria ali uma série de... Mas seria excelente, Léo. Se a gente fosse para os 90, seria excelente. Então, pessoal, são essas 3 propostas. Alguém gostaria de falar alguma coisa, pedir a palavra, fazer alguma pergunta? Tem que ver se no YouTube alguém quer fazer alguma pergunta também. Eu vou tentar acessar aqui. Qual vai ser se a gente vai ter um tempo para discutir isso? Qual vai ser os próximos passos? O próximo passo é o seguinte, Robson, a gente fazer hoje, né, deixa eu só acessar aqui, a gente fazer hoje aqui uma votação simbólica, né, daquela proposta, mas a gente poder também trabalhar em cima disso e trazer, quem quiser trazer contribuição, para a gente fazer uma discussão depois no CONCAN. A gente pretende marcar o CONCAN para primeira ou segunda semana de julho, já com tudo isso, para a gente votar nessa proposta final. Terminar a discussão no CONCAN. Aí, se for necessário, a gente marca 2 dias de CONCAN, que a gente quer tentar esgotar todas essas possibilidades, tá? Aqui no YouTube não tem nenhuma questão. Se vocês estiverem por aqui... Oi, Capelas. Capelas e Natal. Dessas 3 que você colocou, essa última eu achei bastante interessante, porque nós temos uma engenharia noturna, escola pública, por aqui não tem, né? Ele impacta muito negativamente ou não? Nos balizadores, sim. A gente... volta 2 slides. Na 7. Isso. Aí. Se você... Aqui, nessa daqui é com ADS. Passa um slide agora, Ana. Aí, já aprendeu. Aí, fica 27 capelas no técnico. Volta 2 de novo, Ana. Aí, volta mais um, só para eu ter certeza. Se for engenharia elétrica, sem mais um técnico aqui, aí pode ir. Fica 29,7.
Então é isso que a gente tem que pesar. Puxa, uma simulação. Esse ADS vespertino, você não fez uma análise com aquele lá sem ele, né? Fez essa aqui. É essa daqui. Essa é sem o ADS, no vespertino. Eu não sei, porque esse tipo de ADS vespertino, eu não sei se chamaria atenção. Não só. Tá. Mas essa engenharia noturna, eu acho que seria muito saudável. Também acho. Apesar que provavelmente essa segunda proposta, é a segunda, né? Essa segunda. Seria uma proposta mais, vamos dizer assim, palatável, né? Sim. Você não estaria tão longe dos 50%, os professores você ultrapassa, né? E a outra cai muito, né? Cai muito. Eu estava dando uma olhada no catálogo nacional dos cursos técnicos. Eu sei que saindo do eixo da indústria, né? Saindo do eixo da indústria, os cursos têm fator de esforço muito pequeno, né? Normalmente de 1. Mas eu só pela transmissão seria bom falar no microfone. é verdade. Senão o pessoal lá está num silêncio meio constrangedor. A gente tem algumas folgas em algumas áreas de professor. Se eu acho que a gente oferecesse curso técnico, por exemplo, eu estava olhando lá, técnico em engenharia ambiental, lá na parte ambiental. Eu acho que a gente gasta professor que já tem, de formação geral, por exemplo, de geografia, de biologia, né? Em cima de outras cargas que não estão tão sobrecarregadas e não deixa de ser técnico. Não deixa de ser técnico. Fica muito longe para nós, você chegou a simular, fica muito longe para nós esse curso de energia renovável ser integrado. Então, na verdade, assim, para ser integrado, teria que tirar a mecatrônica de energia seca. Porque é assim, a gente não tem força de trabalho para colocar 3 integrados. Até teria, mas aí a gente não conseguiria mais ter ninguém atuando na licenciatura, né? Se passasse o de informática, daria? Se trocar o de informática por um de energia, daria, mas aí a área de informática teria que abrir técnico no lugar. Não, mas daí você poderia abrir por conta da verticalização. Não tem que ser por verticalização. Não, tem que ser na verticalização. Porque por causa dos eixos, velho. O nosso eixo aqui no campus, o eixo é considerado só eixo técnico, né? A formação de professores não é considerada eixo. Então, o nosso eixo é informática e indústria. Então, para a gente tem que ser nessa linha. Os balizadores é por campus ou é por instituto? O balizador é por instituto. Só que a reitoria e o conselho superior pode determinar que o campus tenha que atender. O balizador é uma visão generalista, não é específica do nosso campus nem da nossa região. Então a gente pode justificar que aqui o balizador não seria tanto. Não, justificar dá pra gente justificar. Isso dá pra gente fazer bem. Só que a gente vai ser penalizado um pouquinho na hora da divisão da matriz. Porque o campus não atende ali mas alguma coisa. coisa. A gente abrir uma ADS à tarde e passar o nosso integrado para a energia. Pode ser. Mas isso é não é tão grande. Não, energia é eixo da indústria. Perde a verticalização. Você perde a verticalização. Você perde na verticalização. Mas continua na indústria. Eu fui no Conselho Superior, uma proposta dessa é barrada no Conselho Superior. É muito difícil passar. Isso por semana. Não adianta. Eu gostei das discussões dos bastidores. Não passa. Por quê? Porque uma grande parte de quem é do Conselho Superior é da licenciatura. Mas é informática. É da licenciatura. E eles vão bater muito forte nisso, que não vai passar. Estou te garantindo isso. Por quê? Porque, por causa disso que eu estou te falando, não vai atender o balizamento
e eles vão falar que está fugindo da verticalidade. O que estão discutindo aqui, pessoal, é se uma proposta com muitos ensinos superiores, se ela passaria no Conselho Superior. A gente acha difícil, sem as devidas justificativas, é isso que eu estou tentando, que a gente está encaminhando aqui, o professor Luiz também está explicando nessa linha, que é difícil passar no Conselho Superior. Pessoal, com relação assim, qual o nosso encaminhamento? Nosso encaminhamento hoje é de apresentar aquilo que veio da comunidade e a gente vai disponibilizar todos os arquivos lá no site. A planilha de impacto, enfim, tudo o que for necessário a gente vai disponibilizar lá. E aí, vocês façam as discussões da forma como vocês quiserem encaminhar. Pode encaminhar sugestões também para a comissão, a gente vai recepcionar. E aí, a gente vai fazer a discussão final do PDI dentro do Conselho de Campus. Porque a gente acredita que seja agora mais proveitoso a gente fazer uma discussão lá no Conselho de Campus, porque é lá que vai deliberar. Então, se a gente fizer qualquer discussão antes disso, ela pode se tornar desgastante e pouco produtiva. Então, para que se torne mais produtiva, a gente vai disponibilizar todos os arquivos, tudo aquilo que vocês quiserem. Se vocês quiserem mais informações, é só nos pedir. Nós vamos fornecer tudo aquilo que for necessário. E aí todas as discussões, elas ficam agora para o Conselho de Campus. Então, como eu disse, a gente está pensando até, se necessário, marcar em 2, 3 vezes a reunião, para que a gente faça essa discussão de forma bem produtiva, mas que já seja uma discussão de encaminhamento. Então, como o Conselho de Campus representa todos os segmentos do campus, então a gente acredita que vai ser o local mais produtivo para a gente fazer essa discussão, tá bom? Então, só respondendo aí o Alexandre e o Denis que estão perguntando, hoje o que a gente quer fazer é uma votação simbólica, como eu disse, porque essa audiência pública ela tem caráter consultivo, ela não tem caráter deliberativo. Deliberativo vai ser no CONCAN. Então, como o CONCAN tem esse caráter deliberativo, então as discussões ficando para lá, e vocês também levando essas discussões tanto para a área de vocês, quanto também os estudantes encaminhando as discussões entre os estudantes, a comunidade externa aqui representada pelo Natan também pode entrar nas discussões, a gente acredita que vai ser muito mais produtivo vindo novas propostas, ou então chancelando essas propostas que foram feitas aqui, para que a gente então torne o processo mais produtivo possível. E claro, nós da comissão, Léo, Diego, Valdir, eu, a Marli, a gente está à disposição para participar de qualquer processo, fazer qualquer simulação, aquilo que for necessário para a discussão. O que a gente efetivamente quer fazer é promover a partir de agora essa discussão para que a gente feche tudo isso lá no mês de julho no nosso CONCAN, tá bom? A reunião do CONCAN a gente pretende marcar para a primeira ou segunda semana de julho, o mais perto possível ali do período de férias, até para que todo mundo tenha ali o tempo necessário para vir, discutir e a gente conversar bastante nessas reuniões. Não, eu só proponho então a gente passar o integrado de informática para energia e ver como é que vai dar no Conselho Superior. Tá bom. E aí o que acontece? Porque hoje a gente tem que fazer um estudo de demanda dos alunos, se a demanda é real por informática ou só pelo médio. E se a demanda de energia seria maior que a de informática pela comunidade. A gente, assim... A informática demanda hoje é alta. A demanda de informática é alta. Não, a demanda é real por programação. Tá. Porque eles não fazem ideia disso. Você tem que pegar os alunos que já sabem o que é o curso e perguntar se é real essa demanda. Tá. Então, o Valdir vai fazer essa anotação, Valdir, você faz essa anotação, depois a gente faz uma simulação e também nesse já propõe sentido. também, assim, embora sejam os balizadores, abrir uma ADS à tarde, uma escotilha. Beleza. Valdir. Oi? Vai, vamos só fazer uma votação simbólica. Pessoal, lembrando, é consultiva essa votação, só para sabermos hoje, no cenário atual, qual seria, mas lembrando que pode sofrer alterações, e eu até acredito que vá ter alterações também. Então, dentro do cenário, Valdir, só coloca os cenários aqui, só para a gente fazer um repasse. O cenário atual, tem que tirar o freeze aqui.
Primeiro, o cenário atual. O cenário atual do campus é esse. Volta 1, Valdir. Pessoal, o cenário atual é esse. Com os cursos atuais do campus, mais a entrada do técnico em energia renovável. Então, esse é o cenário 1. Pode passar 2, Valdir. Cenário 2. Entrando o técnico em energia renovável, o mesmo do cenário atual. Aí entrando um técnico em manutenção e suporte informática, ou um técnico em informática e um pós-técnico em gestão de energias. Então esse daqui seria o cenário 2. Vamos para o 3, Valdir. Cenário 3 seria o técnico de energias renováveis que já está ingressando, mais a engenharia elétrica. Cenário 3. Vamos por último, Valdir. E o cenário 4, que é a entrada de uma engenharia elétrica no noturno, mais um ADS no vespertino. Esse é o cenário 4. Então, pessoal, aqueles que votam pelo cenário 1, por favor, se manifeste. Você olha aí no YouTube. Cenário 1, lembrando, é o cenário atual, incluindo apenas o curso de técnico de energias renováveis. O Pacheco perguntou se vota, quem está no YouTube vota. Vota também, por favor. Só manifestar pelo 1, 2, 3 ou 4. Se precisar, a gente volta aqui. Então, aqueles que votam pelo cenário 2, que é o cenário onde a gente inclui mais cursos técnicos para atender os balizadores. No YouTube é só escrever 1, 2, 3 ou 4, tá, pessoal? 1 é o atual? 1 é o atual. O 2 é incluindo mais 2 cursos técnicos, um pós-técnico e um curso técnico na área de informática. O cenário 3, que é mantendo o cenário atual mais a engenharia elétrica no período noturno. Quem vota pelo cenário 3, por favor, se manifeste. Valdir, nós temos 4 votos aqui. Do cenário 4? Do cenário 3. Cenário 3. 4. 3 tem 4. O 3 tem 4 votos aqui, tá, Diego? Diego está anotando ali, Valdir. E o cenário 4, que é o cenário atual, mais um ADS no período da tarde, mais uma engenharia elétrica no período noturno. Pacheco A gente pediu gosta para de repetir. Eu repito. Oi? A gente gosta de uma confusão. E é uma do ADS, depois vai entender. Vamos lá, Pacheco. Cenário 1 é o cenário atual, os mesmos cursos que nós temos atualmente, incluindo o técnico em energia renovável, que está quase concluído pelo professor Alexandre Ribeiro. Esse é o cenário 1. Cenário 2 é um cenário em que a gente mantém o cenário atual e inclui um técnico na área de informática e o pós-técnico em gestão de energias. Esse é o cenário 2. Mantenham o atual mais esses 2 cursos, tá bom? Cenário 3 é o cenário atual, incluindo a engenharia elétrica no período noturno. Esse é o cenário 3. E o cenário 4 é o cenário atual, mais a engenharia elétrica no noturno, mais uma turma do ADS no período vespertino. Então esses são os 4 cenários. Cenário 1, mantém o atual. Cenário 2, incluindo o técnico em informática e o técnico em gestão de energia. Cenário 3, incluindo a engenharia elétrica no período noturno. E o cenário 4, incluindo um ADS no vespertino, com a engenharia elétrica no noturno. Tá bom? Então manifestem, por favor, 1, 2, 3 ou 4, só para a gente fazer essa votação simbólica. Lembrando que amanhã a gente já disponibiliza todos esses arquivos no site, na parte do PDI, para que vocês possam fazer as discussões, e a comissão está à disposição para ajudar naquilo que for necessário, basta nos chamar que a gente vai, tá bom? Então beleza, pessoal, agradeço a participação de todas e todos. A gente se coloca à disposição. E lembrando, pessoal, não fechamos aqui. Aqui é o início dessa discussão. A gente espera e quer que essa discussão seja fomentada no campus, para que no próximo CONCAN a gente faça toda essa validação e opte pelo melhor cenário possível. Um abraço, valeu! Pode fechar, Alves.